Oi, eu sou a Manu, tenho 34 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Você tá bem? Como estão as coisas por aí? Preciso fazer um leve desabafo com vocês, porque eu tinha deixado esse episódio totalmente pronto na semana passada, falando justamente sobre autenticidade. Só que o episódio ficou péssimo, não teve condições de subir. Ele simplesmente estava com eco terrível e eu não consegui subir ele para cá, mesmo que eu consiga mexer na qualidade e tudo mais nas edições hoje. Acontece que por eu ter aprendido a editar, eu não aceito que ele não suba com boa qualidade para vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu recebi um feedback do Spotify essa semana. São mais de 1.000 novos seguidores no último mês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem por aqui. Não esqueçam de curtir o podcast e não esqueçam também de deixar os comentários de vocês sobre o que acharam dos episódios. Isso ajuda muito, contribui muito para o crescimento desse projeto aqui no Spotify, que existe desde 2022, se eu não me engano. Bom, falando sobre autenticidade, que era o tema do episódio anterior, agora eu preciso falar um pouco mais sobre isso pela questão da identidade. Eu tenho avaliado muitas percepções do quão as mulheres precisam entender que é interessante ser elas mesmas. E é engraçado como, depois que eu comecei a falar sobre mulheres interessantes, muitas começaram a marcar terapia para tentar entender o que eu queria dizer com uma mulher interessante. Só que dentro desses atendimentos, a gente vai percebendo que as mulheres, além de não se sentirem interessantes, elas falham em tornarem a vida delas de fato interessantes. E isso faz com que elas olhem para os outros com mais brilho do que deveriam, às vezes. Eu acho que quando a gente não tem muita certeza da nossa identidade, qualquer coisa está brilhando, qualquer coisa é interessante. E aí dentro disso, a gente acaba não valorizando quem a gente espera alguém chegar ou alguma coisa acontecer para que, enfim, a nossa vida seja interessante ou a gente se veja interessante de fato. Em um dos papos essa semana, uma moça me disse assim: Manu, eu não me acho uma mulher comunicativa o suficiente para ser interessante dentro de um relacionamento. Que tipo de assunto eu deveria engatar? Você é muito comunicativa, do que você falaria? E eu expliquei para ela que se eu não tivesse repertório para conversar com as pessoas, eu deveria cada vez mais interagir com as pessoas para que eu aprendesse a ter. O aceitar que você é desinteressante para alguém faz parte do processo. E o porquê que você se torna desinteressante não deveria ser do outro. Deveria ser seu. Unicamente seu e pontuado exclusivamente para você se entender dentro da tua própria pele. Porque uma vez que você não entende isso, você vai estar sempre buscando que outra pessoa faça e te convença do que você é. Diversos relatos chegam no meu privado de mulheres dizendo que só conseguem se sentir bonitas dentro de um relacionamento ou só conseguem se sentir validadas se alguém do sexo masculino fazer esse papel. Eu acho que é dentro desse lugar que a gente não se identifica como interessante. Eu me lembro de quando eu tinha essa visão sobre mim e eu lembro do quão necessário era qualquer tipo de afeto ou qualquer tipo de interesse. Não precisava, de fato, que o outro gostasse de mim, inclusive me surpreendia quando gostava de mim demais. Hoje não. E isso não é egocentrismo, mas eu vejo quando as mulheres escutam isso, elas me acham um pouco soberba dentro dessa fala. E eu não estou sendo. É uma coisa que você vai ter que trabalhar em você constantemente. E eu não estou falando sobre ser interessante para homem. Estou falando sobre ser interessante para vocês mesmas. O episódio de hoje, eu preciso falar sobre autenticidade, sobre não copiar a personalidade, sobre respeitar valores e princípios que você tem. E eu não estou falando de valores e princípios que a sociedade impõe, mas os seus. As suas necessidades.
e as coisas que você quer o suficiente, simplesmente para você não flertar conscientemente com coisas que você, no teu normal, na tua mente sã, não estaria fazendo tanta questão assim. Eu acho que a gente precisa conversar, além da autenticidade, o nosso poder de escolha. Eu estava arrumando as minhas malas há uns dias atrás e eu estou separando algumas coisas que eu tenho em quantidade. Uma delas é perfume. E depois que eu comecei a olhar para aqueles perfumes, eu tentei entender por que eu tinha tantos. Se eu gosto de ter um cheiro específico. Se eu gosto da ideia de ser marcante de um jeito só, para que eu quero ser marcante com tantas outras notas e cheiros e fragrâncias? E aí eu reduzi. Usei os perfumes que estavam menos da metade nos últimos dias, no último mês, e vou levar os outros perfumes que realmente fazem parte da minha identidade. Mas eu me lembro quando foram comprados esses perfumes. Eu me lembro da necessidade de identidade, a necessidade de quantidade, quando na verdade o que a gente é vai ter sempre peso maior do que o que a gente tem. Nessas horas, você pode ter um currículo impecável, você pode ter uma casa incrível, você pode ter um corpo escultural, você pode ter os perfumes mais incríveis e importados. Mas o que você é vai precisar ter constância. E é dentro do que você é que você não pode se perder. Quando você pega a narrativa de outras pessoas, essa semana mesmo, fiquei muito chateada porque eu descobri que uma moça tá regravando meus episódios no próprio Spotify, com as palavras dela, mas os títulos são todos meus. E isso me chateou profundamente no dia que eu vi. Achei bizarro, achei feio, eu não faria. Então eu tive que me atentar pelo quanto eu luto para ser autêntica na minha personalidade, mas também eu tive que me lembrar o quão desafiador foi e tem sido me sustentar na minha própria pele. Eu queria muito poder ser outras pessoas, mas eu não consigo ser nada além de mim mesma. Eu queria muito, volta e meia, ser diferente, talvez ter uma voz mais doce, um cabelo mais liso, uma pele mais morena, uma pele mais branca, eu não sei, os olhos mais claros. Queria ser mais doce, mais calma, queria ter, sei lá, alguma outra coisa que fosse, mas volta e meia eu tenho que lembrar que eu gosto exatamente de como eu sou, na minha pele. Gosto da minha cor, do meu cabelo, do meu sorriso, dos meus traços. Mas eu me lembro como distante era me apaixonar por essas coisas também quando não convivia com pessoas que me amavam o suficiente. Hoje sim. Hoje eu convivo com pessoas que compram camisas com estampa do meu rosto, e essa parte é bem engraçada. Eu ainda acho engraçado quando elas usam uma camisa que estampa meu rosto e tento entender o porquê elas compraram, mas ao mesmo tempo eu entendo que isso faz parte de uma admiração, de um amor, de um afeto, e principalmente do impacto que a gente deixa na vida das pessoas. E eu acho que a gente tá faltando isso. Eu acho que a gente quer tanto que alguém se apaixone por nós, pelo menos na terapia eu vejo tanto disso, quer tanto que alguém se apaixone e você não é apaixonante o suficiente pro outro, e aí você acha que o outro é o culpado daquilo. E aí daqui a pouco você é a pessoa que quer que alguém te ame sem você fazer isso. Você quer que alguém se apaixone por você, mas você não quer se apaixonar por ninguém. E quando você se apaixona por alguém, você cria nele mais um ideal de si mesmo do que o que de fato o outro é. Eu acho que a gente quer tanto ser aceito exatamente como é, que fica ofendido quando o outro não muda para ser o que a gente espera dele. Bora tentar sustentar a autenticidade de onde a gente se encontra na nossa própria pele? E quando eu aperto na ideia da identidade, quando eu aperto na ideia da autenticidade, eu não quero falar só sobre mim, mas eu quero falar sobre todo mundo que me segue. Homens, mulheres, amigas próximas, família, todo mundo que tá por aqui. O quão é importante você gostar de você. Porque quando você gosta de você, você entende até o motivo dos outros não ficarem.
Eu lembro que eu fiz um episódio uma vez pro YouTube que eu falava que era fácil gostar de mim, mas não era fácil me amar. Porque gostar de uma mulher ocupada e cheia de funções é legal, bonito, prazeroso, mas amar uma mulher que tem vários compromissos deve ser difícil. E eu respeito muito esse posicionamento, porque eu também iria pensar e avaliar essas coisas de amar o outro ou não. Me perguntaram esses dias sobre a minha relação com a minha filha. E falaram que a minha relação com ela é muito boa e perguntaram como eu faço isso. Eu lembrei que eu trato a minha filha como ser humano, não só como a minha filha. E quando eu estou falando com ela, uma garota de 15 anos, eu estou falando com uma pessoa que eu devo respeitar seus comportamentos, o jeito que ela pensa sobre a vida, os próprios limites. Eu jamais vou falar coisas pesadas com a minha filha que eu não falaria com outras pessoas que ainda são seres humanos. A minha filha, ela não ganha perfeição por ser minha filha. Ela ganha alguém que a ama com as imperfeições, do jeitinho que ela é. E eu aprendo todos os dias a amar aquilo. A mesma coisa dos meus amigos. Cada um tem um jeito. Tem umas que só gostam de balada, tem outras que vivem na igreja, tem umas que são terríveis, tem umas que aprontam muito, mas eu amo todo mundo do jeito que é. Assim como é o título do meu próprio podcast, Meus Amigos Babacas. Tem gente que me questiona constantemente, mas se você acha eles babacas, porque você é amiga deles, porque eu amo as pessoas pelo que elas são e não pelo que eu quero que elas sejam. E eu preciso constantemente lidar com isso, porque eu quero ser amada pelo que eu sou e eu não quero ter que ficar mudando o tempo inteiro. Eu quero alguém que ame meus traços, porque já dá trabalho demais para mim sustentar eu mesma na minha própria pele. Então talvez eu me sinta muito ofendida quando alguém copia uma personalidade muito parecida com a minha. Porque eu falo, peraí, você vai conseguir sustentar? A minha personalidade, você vai conseguir sustentar? Porque eu tô pronta para ser amada e odiada pelas pessoas. Eu tô pronta para não ser a pessoa preferida de muita gente. Eu tô pronta para lidar com as consequências das coisas que eu falo, das coisas que eu penso. Eu tô pronta para sustentar a minha coerência como ser humano e como profissional. Então, todas as vezes que você for tentar ser outra coisa além de você mesmo, é importante também que você preste atenção na parte perigosa de ser amado pelo que você não é. Há um perigo também, eu acho que até mais grave, de você ser amado pelo que você inventa, pelo que você acha que você é, pela personalidade que você quer sustentar. Eu não sei onde sua autoestima se esconde. Ela pode ser no trabalho, a sua autoestima pode estar escondida na tua família, a sua autoestima pode estar escondida no emprego, num relacionamento, na criação dos seus filhos. E quando eu falo autoestima escondida, eu falo que é no lugar que você se garante. E não há nada, nenhum problema em ser confiante na área que você se garante. Mas não é aquilo só que é você. Porque uma vez que você se sustenta só nessa base, no dia que ela tiver uma falha, você coloca tudo a perder. No dia que você se garante em uma coisa só, e no momento daquela coisa dar errado, você dá uma frustrada feia na cabeça. E já aconteceu comigo. Eu me garantia muito profissionalmente. Então não estava muito preocupada, teve uma época. E aí deu um bug na área profissional. E aí eu percebi que tinha os outros pilares que eu não prestava atenção. E era exatamente dentro daqueles pilares que construía eu. A pessoa, além da profissional, além do meu trabalho, além de um relacionamento. Ser amável pelo que você constrói, ser amável pelo que você é útil, também faz parte. Ser amada pelo que você constrói faz parte do que você é, mas ser parte do que você constrói nos outros, então é gigante. O que você deixa nas pessoas? O que você gosta de ser lembrada? Qual a parte de você é inesquecível? Sua risada? Seu cheiro? Seu jeito? Qual? A quantidade? E aí eu volto para os perfumes. Eu não quero ser lembrada por cheiros diferentes. Quero ser lembrada por um cheiro só.
o meu perfume, que inacreditavelmente ele é muito, 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 muito bom. E eu não sei por que eu quis experimentar outras coisas além do que já era meu. Os meus gostos, eles são validados e específicos. Uma paciente perguntou essa semana sobre flores. Por que eu nunca recebi flores? E eu acredito que não só ela, como as outras que mencionaram flores essa semana para mim, foi por conta de um post que eu fiz no Levanta e Flui no Instagram. Uma sequência de buquê de flores que eu ganhei. Eu tive que contar para elas que o meu primeiro namorado era filho da dona de uma floricultura. Então eu ganho flores desde os meus 14 anos de idade. E eu ganhava por mês. Depois namorei outro rapaz e também recebia por mês buquê de flores na faculdade. Nunca foi uma coisa que eu desejasse ganhar por nunca ter ganhado. E aí ela falou, poxa, mas mesmo assim, por que eu nunca ganhei um buquê de flores? Eu preciso pedir? Eu lembrei para ela que eu nunca pedi isso. Mas que eu também nunca neguei que gostava disso. Eu acho que o ouro tá nessas coisas. Saber exatamente do que você gosta. Eu lembro que uma delas falou comigo assim, mas aí eu tenho que dar indireta? Eu falei, não, você pode estar um belo dia olhando o Instagram e falar, olha que flor linda. Nossa, eu amo flores. E aí ela disse assim, mas eu queria que ele adivinhasse. Todas as mulheres amam flores. Eu falei, não necessariamente. Mas o que você gosta mesmo? E por que você quer ganhar? Você quer ganhar pela sensação ou para validar alguma coisa? A gente tem que saber o que a gente quer, até pra gente querer pelos motivos certos. Emocionalmente, principalmente. Porque se você quer alguma coisa, você tem que parar de flertar com outras coisas. Só porque nessa semana você está entediada. Sustentar a coerência de quem você é um desafio que também entram essas coisas. O que você quer? Você vai precisar saber o que você quer para não querer tudo. E você vai ter que saber se o seu querer é compatível com o que você merece e quem você é. E o principal, quem você é sustenta uma relação com outra pessoa? Quem você é sustenta a dinâmica? A pressa de ser amado e querido por outras pessoas faz com que a gente não seja nem sequer amável para a gente mesmo. A busca constante por relação só vem provar isso. Uma sequência de pessoas querendo ser amada, querida, receber flores, desejada. Mas ninguém está disposto a fazer nada por ninguém, amar ninguém, desejar ninguém. Quem você é vai te livrar de ser ruim consigo mesmo. Gostar de você na sua própria pele vai te livrar de se tratar mal quando o outro não quiser você. Porque no dia que o outro não quiser você e você se conhecer o suficiente, e você ter autenticidade e identidade, você vai saber o que fazer. E acredite, eu falo isso por experiência própria. De verdade. A última vez que me frustrei romanticamente, eu arrumei as minhas malas, comprei uma passagem e fui passar uma semana em Caraíva. E aí minha amiga me ligou e disse, Manu, eu gosto muito de como você se trata. Nos seus dias ruins, você se leva para viajar e conhecer bons restaurantes. Eu nem tinha me atentado que eu fazia isso com uma frequência absurda quando alguma coisa não dava certo. Mas o fato é que eu me levo. Eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu gosto de comer, eu sei dos lugares que eu gosto de visitar, então é só arrumar a mala e me levar. Me levar para lugares e levar para ambientes que só eu, ainda consigo fazer por mim. Volta e meia a gente se perde tanto que a gente espera que alguém descubra coisas que a gente gosta por nós. Porque a gente nem está disposta a isso. Eu não sei quais são os seus gostos, eu não sei quais são suas vontades. Mas eu queria que você levasse esse episódio a sério. Mulheres interessantes, não para os outros imediatamente, mas o como você é interessante para você. Do que você gosta.
Como é estar na sua pele, como é para você estar na sua própria pele, como é para você sabe fazer coisas por você nos seus dias ruins? Você sabe a sua comida preferida? Você sabe a tua comida conforto? Você sabe o que dá bem no seu cabelo? Você sabe o perfume que dá bem com a tua pele? O que você sabe sobre você sem que outra pessoa precise te contar ao teu respeito? Eu não sei o quanto você está disposta a isso, mas devido à grande demanda de mulheres me procurando para tentar ter uma identidade, estava na hora de falar sobre autenticidade. Estava na hora de falar sobre ser você e gostar. Porque quando o outro não gostar de você, o outro pode ir embora e você fica. E caso o outro não queira mesmo ficar, você tem que saber seus gostos. Uma taça de vinho talvez resolveria hoje. Preciso ver minhas amigas. E sobre Caraíva, quando algumas pessoas perguntam por que Caraíva, porque as minhas amigas moram lá. As pessoas que eu amo muito moram lá. E as pessoas que conhecem a Manu moram lá. Léo, não sou ninguém além da Manu. E é muito importante você ter pessoas que se lembrem quem você é. Quando você se esquecer, quando alguém disser que você é outra coisa, você vai ter que sair correndo desesperadamente para perto das pessoas que te conhecem como você é. E se você não tem essas pessoas, já é uma coisa a você começar a trabalhar. Porque nem você sabe quem são as pessoas que te conhecem. Porque provavelmente você também não é a pessoa que te conhece. Você vai precisar desse lugar, você vai precisar dessas pessoas. A gente não cresce sozinho. A gente precisa das pessoas que nos lembram quem nós somos, do que a gente gosta, das nossas brincadeiras, do modo que a gente interage, para não dar tempo de outra pessoa chegar e dizer que você é outra coisa. E você ter que se provar para alguém que chegou agora e nem sabe quem você é. Mas só acontece quando você também não sabe. Bom, por hoje é só. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Até breve.